O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Gente, bom dia. Eu sou Hamilton dos Santos, aqui da Aberge. Em apenas fazer boas-vindas, agradecer a presença de vocês nesse que é o quarto e último encontro de um ciclo sobre comunicação, sobre estado da arte da comunicação e marca, né? Promovido na nossa frente de labs de comunicação e patrocinado e coproduzido do ponto de vista de conteúdo pela Petrobras, né? Pelo governo federal, a quem eu gostaria de agradecer. E dizer que o tema de hoje, né, comunicação para ativação de marca, não poderia ser melhor no sentido que ele vai tratar digamos assim, de uma parceria cada vez mais estratégica entre comunicação tal como nós entendemos, comunicação corporativa e marketing, né? Eu estou chegando de um congresso que foi realizado em Washington, um congresso da Page Society, um seminário, chama Spring Seminar. A Page Society, Arthur Page Society, é uma espécie de Aberge norte-americana. Do ponto de vista de número de associados, nós somos maiores que eles, mas quando a gente fala na receita, eles são bem mais poderosos, eles ganham bem mais do que a gente. Mas é uma entidade correlata, digamos assim, e nós somos associados, eu sou membro do board, e eu estou citando isso só para dizer que um dos temas centrais, né, do encontro foi parcerias estratégicas da comunicação. Nós já chegamos a blasfemar, por exemplo, a relação da comunicação corporativa com o RH. Ninguém gostava, por exemplo, de estar dentro do RH, ou estar submetido ou subordinado ao RH, né? Preferindo ter uma área própria e tal. O que nós aqui na Aberge advogamos, que a comunicação deve mesmo ter uma área própria. Mas neste congresso nunca se falou tanto em parcerias estratégicas que o diretor de comunicação, o time de comunicação de um modo geral, deve estabelecer, né, para melhorar suas entregas e impactar melhor os negócios. Então, dentre essas parcerias estratégicas, uma que colocaram com muita evidência é com o RH, né? Está na hora do diretor de comunicação sentar com o diretor de RH, porque a produtividade, por exemplo, individual das pessoas está diretamente ligada hoje com a boa comunicação. Teve um dado, né, muito interessante, que é assim, hoje quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de bom comportamento, né, nas organizações, eles fizeram uma análise sobre incivilidade e produtividade. Então, uma parte da pesquisa mostrava assim que o mau comportamento de um gestor para com um funcionário, por exemplo, vamos supor que eu seja o gestor e você da meu time, eu chego e te faço um harassment qualquer, um assédio qualquer. Em média, você leva 37 minutos para se recuperar do meu assédio. Se você multiplica isso, pensa no impacto que isso traz para o negócio. Você vai deixar de produzir 37 minutos, assim você vai levar mais ainda. Então, muito interessante. E aí as outras parcerias estratégicas das quais se falaram muito é a da comunicação com o marketing, né? E também com as áreas correlatas de relações governamentais, né? Public Affairs, mais do que nunca, né? Na crista da onda. Mas o nosso tema aqui é hoje a parceria estratégica com marketing, e eu vou deixar de falar e vou trazer os nossos especialistas aqui, a quem eu já começo a agradecer. Então, eu queria chamar
para discutir o tema o Bruno Bernardino Oliveira, que é gerente setorial de eventos da Petrobras, nossa patrocinadora e coautora do conteúdo. O Bruno vai assumir a mesa e vai coordenar a partir de agora. Ele vai conversar com a Renata Dias Oliva, tá certo? Sim. Que é Head de Marketing Institucional do Grupo Boticário, nosso associado, nosso parceiro aqui também. E com a Regina Maia, que é diretora de comunicação institucional e de entregadores do iFood. Regina, obrigado pela presença de todos e de vocês. Eu vou ser mal educado e vou deixá-los aqui com o Bruno, porque eu tenho uma reunião importante agora e eu vou ter que fazer. Mas depois eu volto para cá. Então, boa conversa para vocês e obrigado. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer estar aqui, né? Em nome da Petrobras, agradecer a Beth pelo convite, os colegas aqui, Regina, Renata. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, brevemente aqui sobre Petrobras, comunicação, e aí eu já passo a bola aqui, puxei algumas perguntas aqui, mas eu acho que aqui tem um grupo aqui muito diverso, que eu espero ouvir de vocês aí perguntas, eu quero que vocês tragam aí as dúvidas, os insights para a gente poder enriquecer aqui o nosso papo, né? Até porque nosso papo aqui cross comunicação e marketing, eu tenho que falar que eu sou comunicação puro sangue. 15 anos de carreira, 15 anos atuando em comunicação corporativa, sempre na Petrobras, já passei por algumas áreas, trabalhei com comunicação interna no início, com relacionamento, com eventos e em eventos me aprofundei, trabalhei na área internacional e depois passei a assumir cargos de gestão em eventos, chegando eventualmente aí agora a assumir a área como um todo da Petrobras, cuida dos eventos, ativações, live marketing. Né? Até eu estou aqui muito por conta disso, né? Uma visão da ativação sob essa perspectiva do live, mas também aqui a gente vai explorar, vai extrapolar isso, porque para mim a ativação envolve um manancial muito maior de recursos de comunicação, ainda mais hoje em dia, né? Sobre a Petrobras, acho que todo mundo familiar, né? Uma jovem senhora de 71 anos, muito identificada com o Brasil, embrionária, né? Fundada por Getúlio Vargas, enquanto um projeto de país. É um negócio que é difícil. Nosso produto não é algo sexy, a gente não tá na vida das pessoas por um desejo, mas sim por uma necessidade. Mas ainda assim, ao longo dessa trajetória, a Petrobras conseguiu construir uma história de muito sucesso e de uma relação embrionária com o Brasil. Né? Muitos enxergam, né? Acho que talvez a gente tenha alguns desafios com as novas gerações, mas ao longo dos anos muito do Brasil se identificou com a Petrobras, algumas das vezes como o Brasil que deu certo, né? Um exemplo de uma empresa que nasce no Brasil, se desenvolve e ela assume posições de protagonismo mundial, de tecnologia, pioneirismo, e constrói essa relação, né? E junto dessa relação, para além da relação de sucesso, eu também considero um sucesso o relacionamento da Petrobras com seus públicos, com a comunicação, que permitiu que a reputação da empresa crescesse de uma forma tal que ajudasse os negócios a passar, inclusive, por momentos muito difíceis, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou bastante, a Petrobras já teve algumas crises, né? Sendo a crise dos anos 2010, mais para frente, 2015, 2016, talvez um momento mais difícil da companhia, e que se não tivesse construído ao longo da sua história uma marca tão forte, uma relação tão forte com o Brasil, talvez os impactos tivessem sido maiores. Desde então, a gente vem trabalhando na comunicação da Petrobras em todos os nossos processos de comunicação, seja publicidade, seja comunicação interna, seja no relacionamento, seja no digital. A gente vem trabalhando com um foco muito grande em reconstruir parte dessa reputação. A gente acompanha, né, o principal indicador que a gente acompanha
na comunicação é um indicador de reputação, que tinha níveis altíssimos, né, pré-crise da Lava Jato, muito fora da realidade do segmento. O segmento de óleo e gás não é um segmento que tradicionalmente possui reputação alta. A gente veio para patamares mais compatíveis com o segmento, até um pouco abaixo, e estamos trazendo aí de volta para níveis que a gente considera aceitáveis, mas os desafios ainda estão muito pela frente. Então, todo esse trabalho de comunicação feito ao longo dos anos serviu para apoiar a companhia nesse resgate, e com todos os recursos que eu já comentei, né? Muito trabalho, com engajamento com o público interno, seja com publicidade, seja com patrocínios, né? Sempre muito presente na sociedade, dentro da sociedade, a presença da Petrobras apoiando projetos de cultura, de esporte, de ciências, negócio, tecnologia. Então, tudo isso faz parte do repertório, a ativação desses projetos, o nosso relacionamento com a marca sempre foi muito presente. Eu atuei bastante junto desse setor. Então, acho que esse é o nosso contexto. O meu background está todo relacionado a isso. Mas agora eu vou parar de falar um pouco de Petrobras, aqui não é o assunto, né? A gente vai falar sobre ativação, vamos falar sobre comunicação institucional. Acho que é uma comunicação institucional e o relacionamento com o marketing, né? Como que a gente promove essa integração, esse casamento. E aí acho que eu vou direcionar algumas perguntas específicas, mas para começar, eu acho que eu faço uma pergunta para vocês duas, né? A mesma pergunta. Vocês falarem um pouco que tem sido o papel da comunicação, de ativação dentro da marca das suas organizações, os principais aprendizados aí, e também trazer um pouco do background de vocês nesse primeiro momento. Vou começar aqui pela direita. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, falando um pouquinho de mim, né, eu sou a Renata, trabalho no Grupo Boticário há 12 anos. Eu brinco que eu já fui um pouco de tudo, de comunicação, marketing, já nesses 12 anos transitei bastante. E hoje minha área chama marketing institucional, então a gente mistura um pouco aqui, né? Se for que você é comunicação, aqui é um pouco misturado. Mas falando um pouco de grupo, né? Dentro da estrutura do grupo, eu já trabalhei em marcas de consumo, então eu comecei minha carreira em Eudora, fiquei 6 anos e meio lá, toquei muitas coisas. O último desafio lá foi o reposicionamento de marca que a gente fez com celebridade, 2018, 2017. Depois tive uma passagem na RH, estruturando a área de Employer Branding lá na RH. Depois fui para comunicação corporativa, estruturando a área também, olhando para o novo desafio de fazer a marca do Grupo Boticário ser uma marca mais conhecida no mercado, como um ecossistema de marcas e negócios, e não só como Boticário, como muitas pessoas nos conhecem, a gente é mais que isso. E agora estou em marketing institucional, então a gente teve uma reestruturação recentemente, e hoje essa área ela é responsável por tornar essa marca mais conhecida. Então ela tem sim um core de olhar para a reputação, mas ela tem um core forte de crescer o awareness da marca, de construir marca e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho sobre isso também, mas se quiser se apresentar para mim. Bom dia, pessoal. Primeiro, um pedido de desculpas, a minha voz não está 100%, que para uma comunicadora é um problema. Faz uma semana que eu estou assim, pretendo melhorar. Sou Regina Maia, hoje eu estou como diretora de comunicação institucional e de entregadores no iFood, o que significa que eu cuido tanto de marketing institucional e comunicação institucional, e também de marketing para entregadores e comunicação de entregadores. Tenho um pouquinho mais de carreira do que vocês, quase 25 anos, né? Na verdade mais de 25 anos, já passei por diversas empresas, muitas situações, estou há 3 anos no iFood. Vim justamente no momento em que a empresa ela deixa de se posicionar como uma startup, né? O iFood, a gente brinca que ele é um adolescente que foi emancipado, né? Tem 13 anos só. Então ele deixa de se posicionar como uma startup, uma empresa unicórnio, para virar uma grande corporação. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 70 milhões de consumidores que passam pela nossa plataforma por ano, né? Dando um pouquinho das dimensões aqui, porque tudo é muito grandioso, né? São 6 mil funcionários, 70 milhões de consumidores, 350 mil restaurantes, supermercados, pet shop, farmácias cadastrados no nosso aplicativo.
A gente tem 280 mil entregadores hoje dentro da plataforma, que correspondem a apenas 1/3 dos pedidos recebidos diariamente, porque você tem entregadores que estão conectados ao restaurante e não a nós. Para vocês terem uma ideia, a gente faz uma Black Friday por dia, são 3,6 milhões de pedidos dia que são gerados dentro do nosso aplicativo. E tudo isso, né, em 1.500 municípios do Brasil. Tá? O iFood, ele, além do delivery de comida, então vocês conhecem muito ele como um aplicativo que está provavelmente em boa parte dos celulares de vocês. Mas a gente também é um banco, a gente tem o iFood Pago, a gente fala que nós somos o banco do restaurante, porque hoje a gente gera quase R$1 bilhão em crédito para restaurantes. Restaurantes têm uma dificuldade enorme de conseguir crédito junto aos bancos para conseguir expandir suas operações, então a gente criou o iFood Pago. A gente tem o iFood Benefícios, que é um vale alimentação e refeição, então isso também é parte do negócio. E a partir, na verdade, de novembro do ano passado, a gente começou a entrar no salão do restaurante, ou seja, o iFood passa a ser físico. Muitos de vocês, se forem a praças de alimentação, vocês já vão ter contato ali com os totens do iFood para fazer pedido nos restaurantes da praça de alimentação. Então é assim que a gente está se expandindo, porque a gente entende que no online, de certa forma, a gente agora se expande com vocês pedindo mais, né, e não entrando mais gente na plataforma, né, por isso que a gente está se expandindo pro espaço físico. É isso. Legal. Vou começar aqui um bate-papo um pouco mais segmentado, dar um espaço para a Renata falar um pouco, então, sobre a construção desse ecossistema, né? Como você falou, acho que tem, talvez, muitas pessoas, espero que não seja uma realidade em breve, muitas pessoas conhecem só a marca Boticário, né? Mas a gente estava conversando e esse universo é muito maior e você está com esse super desafio aí de fazer esse guarda-chuva ficar mais visível, né? Com maior construção. Conta um pouco pra gente desse... Exato, acho que muitos de vocês devem conhecer as marcas, né, mais antigas, né, já estão no grupo há muito tempo. Então tem Boticário, Eudora, Quintes Berenice, mas a gente tem mais de 14 marcas, então Australian Gold, Bioil, Beleza na Web, Vult, se tem vários, você que às vezes até eu fico assim, cara, tem tantas marcas, mas assim, tem muitas marcas, a gente tem marcas licenciadas como Pampers, por exemplo. Então, de fato, hoje a gente é um ecossistema de marcas, né? Um ecossistema de negócios, na verdade. A gente não tem só produtos cosméticos, produtos de beleza, a gente entrega outras soluções. Então, hoje a gente entrega, você falou, por exemplo, do banco, né? A gente entrega, por exemplo, soluções financeiras para a minha rede de franqueados, para a minha rede de donos de salões de beleza. Então, o grupo ele é uma plataforma de negócios, ainda dentro do segmento de beleza, né? Setor de beleza, mas estamos, né, nessa visão de ecossistema. E como marca, Grupo Boticário, o olhar institucional, a gente quer ser mais reconhecido por esse, né, ecossistema que somos. E não só por o Boticário, que é a nossa marca-mãe, a gente tem muito orgulho e tudo mais, mas a gente quer mostrar que a gente é maior que isso, que a gente entrega mais para a sociedade também. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? É claro, manter a reputação do grupo, que sempre foi muito sólida, uma reputação muito conhecida, a quarta reputação, né, quando a gente olha para o índice do Brasil. Então, de fato, é uma empresa muito sólida, muito consistente. Então, é isso, a gente quer ser mais conhecido, ao mesmo tempo assegurar ali a reputação e conseguir construir o que a gente já vem construindo nos últimos anos. E dentro desses negócios também, acho que vale falar, né, a gente tem o Instituto Grupo Boticário, a gente tem a Fundação de Conservação da Natureza, que é um trabalho belíssimo, existe há 35 anos, então a gente brinca, né, que o fundador ele sempre foi muito visionário. Você construir uma fundação de conservação da natureza há 35 anos, ninguém falava de SG, hoje em dia isso é moda, então assim... o fundador, de fato, sempre teve essa preocupação muito genuína. Então, a gente tem esse desejo de ser percebido por tudo que somos, assim, porque o trabalho realmente é muito consistente e é belo, assim. Então, depois eu vou mostrar um case que a gente fez recentemente, para vocês conseguirem tangibilizar o que a gente tem feito, o trabalho do grupo, mas esse é um dos principais objetivos que a gente tem aqui. Legal. Se me permite, eu já acho que vale a gente já extrapolar um pouquinho como é que faz isso, como é que é esse desafio. Bom, acho que muito do que a gente faz, né, em marketing institucional e nas marcas de consumo, né, a gente está na mesma diretoria, então a gente trabalha muito cross isso, né, o que o grupo faz, o que o Boticário faz, como a gente vai junto, né, a gente não quer mais ser separado, a gente tem que ser percebido como esse ecossistema. O nosso objetivo é sempre ouvir a nossa audiência, então entender quais são as necessidades dos nossos públicos, entender como a gente pode entregar mais
para além de soluções de beleza, né? Então, como marca institucional, a gente tem muito objetivo de, sempre que a gente vai falar sobre um tema, a gente realmente entregar alguma coisa para a sociedade quando eu estou falando sobre aquele tema. E, de fato, aqui a gente acabou de lançar uma campanha no Dia da Mulher, não sei se vocês viram, espero que sim. Mas, de fato, mostra muito isso, assim, a gente foi pesquisar, a gente foi atrás para entender o que a sociedade precisa, entregar isso e extrapolar, porque a gente entende que como grande grupo de beleza no Brasil, a gente precisa fazer a nossa audiência pensar sobre também. Então, o objetivo dessa campanha era, assim, entregar, mas também fazer as pessoas refletirem e começarem a falar sobre o tema que a gente estava falando, porque faz muito sentido para a sociedade. Então, se a Erika puder me ajudar a passar o case primeiro, aí depois a gente vai pro filme. Tá sem som. E há algo em comum em todos eles. Seus corpos são os menos pesquisados. Há 10 anos havia 6 vezes mais pesquisa sobre disfunção erétil do que sobre endometriose. E 5 vezes mais sobre esse tema do que sobre TPM. Um desequilíbrio que aumenta a nossa vulnerabilidade física e psicológica. Como a maior marca de beleza da América Latina pode começar a mudar essa realidade? Grupo Boticário apresenta Centro de Pesquisa da Mulher, uma iniciativa dedicada a pesquisar todos os ciclos das mulheres para entender os desafios e necessidades de cada um deles. O Centro de Pesquisa da Mulher tem o objetivo de se tornar referência global em conhecimento sobre o corpo feminino, através de pesquisas científicas de ponta, desenvolvimento de produtos e soluções de inovação em beleza, pesquisando o bem-estar das mulheres desde o período pré-menárquico até a senescência, abrangendo a puberdade, o bem-estar menstrual e sexual e a menopausa. Para lançar o centro, uma campanha que mostra o corpo de mulheres como nunca antes. Pesquise meu corpo. Enquanto o corpo feminino é o menos estudado na ciência, ele é hiper-pesquisado na internet. Então nos unimos com algumas das celebridades mais buscadas para mostrar seus corpos como eles deveriam ser pesquisados, por meio da ciência. Então, aqui foi um insight, né, criativo para a campanha, então por que a gente foi fazer, né, chegou nesse tema, mas se puder passar a campanha. E aí, para quem não viu, depois eu falo um pouquinho mais sobre. Ao longo da vida de uma mulher, muita gente pesquisa o seu corpo, o tamanho dele. Se mudou. Pesquisam como meu corpo é. O que vem dele. Pesquisam partes do nosso corpo. E se envelheceu. Mas sabe o que pesquisam muito pouco? O corpo de todas as mulheres na ciência. É fato. O corpo mais buscado é o menos estudado. Então eu faço um convite. Pesquise meu corpo do jeito certo. Grupo Boticário apresenta o Centro de Pesquisa da Mulher, uma iniciativa que estuda o corpo feminino nas suas diferentes fases para entregar beleza em cada uma delas. Pesquise meu corpo. Vocês tinham visto, gente? Sim. Bom, de fato, acho que essa campanha ela marca um novo momento do grupo, né? Acho que o Grupo Boticário, de fato, nos últimos 3 anos a gente tem tentado construir mais essa visão de ecossistema, aparecido mais, olhar para a construção de awareness e tudo mais, mas de fato acho que esse aqui foi um primeiro shot aqui que a gente fez já nesse novo momento. E o Hamilton falou muito sobre a gente construir parcerias estratégicas, né, dentro da empresa e tudo mais. É que é lindo ver essa campanha, mas, cara, tem tanta área envolvida para fazer esse negócio acontecer. Então, acho que dentro da área hoje a gente tem esse desafio também de trabalhar cada vez mais transversal, né? Então, a gente tem uma estrutura diferente hoje no grupo de comunicação corporativa e marketing institucional. Então,
gestão da reputação hoje está em outra estrutura, em outra vice-presidência. A gente agora, minha área, está dentro de marketing da VP de Consumer, então a gente está construindo junto com as outras marcas de consumo. Comunicação interna está dentro do RH, que é outra vice-presidência, então existe muita triangulação para fazer tudo isso acontecer. E de fato, esse projeto já tem nos entregado bons frutos aqui, né? A gente também não falou, mas é uma parceria com o Einstein, então a gente está desenvolvendo isso junto com o Einstein, o Centro de Pesquisa da Mulher. Já era um projeto que o time de P&D ia tocar, ia sair e tudo mais, ia fazer, e a gente entendeu que como marca a gente deveria trabalhar isso de uma forma mais potente para a sociedade, dado o tema e a relevância. Então a gente fez isso muito em conjunto com muitas áreas, e o que a gente buscou fazer também, para extrapolar a audiência, a gente conseguir estourar a bolha, foi levar esse tema para o SXSW. Então a VP, né, Regomid, foi para o SXSW, a gente fez uma palestra junto com o WGSN, que é, né, tendência, que fala sobre as maiores tendências do mundo. A Carla, que era CEO da WGSN, falou sobre as tendências do corpo da mulher para os próximos 10 anos. A gente falou muito sobre longevidade e a gente trouxe esse case para ilustrar um pouco de como a gente está trabalhando isso dentro do universo das nossas marcas institucional e marcas de consumo. E aqui a gente também trouxe mais no 360, as marcas de consumo entraram na conversa, então a gente buscou muito trazer essa capilaridade para as marcas entrarem na conversa, reverberarem, né, e tudo mais. Então, pra gente já é um bom case aqui do que a gente está construindo nesse novo momento, assim. Mas se tiverem dúvida também, gente, perguntem aí, né? Conversa aberta aqui. Com certeza. Não, baita desafio. Fico imaginando aqui o tamanho da costura que envolve uma campanha dessa, com um ecossistema desse. Eu estou tranquilo com a minha comunicação centralizada dessa forma. Regina, agora conta para mim também, para a gente, né, um pouco sobre essa emancipação da marca que você falou, né, como que... porque assim, pelo menos para mim, no meu caso, o iFood participa bastante da minha vida diariamente, então é como se eu conhecesse há muito tempo, mas eu entendo, e eu também enxergo você falando, né, eu fico imaginando o desafio, porque você tem umas camadas muito relevantes de interlocutores, de stakeholders, né? Você está falando dos restaurantes, que são os que produzem efetivamente a comida, os estabelecimentos que vêm, os entregadores e o público, né? Então, acho que tem camadas de comunicação muito profundas, de ativação propriamente dita da marca com essa galera toda. Fala um pouco sobre todo esse emaranhado. No final do dia, eu sou uma plataforma de intermediação. Né? E como plataforma de intermediação, eu preciso trazer o restaurante, o consumidor e o entregador para que eles se encontrem e a gente ofereça o melhor serviço para o consumidor, ofereça trabalho para o entregador e, claro, oferta, né, pedidos para o restaurante. No início, o iFood focou muito em growth, em atração. Né? Então, era muito grande o investimento, né? A gente sempre fala que nos primeiros 10 anos do iFood, o investimento foram em duas frentes. Marketing com foco em growth e tecnologia. Né? Desses 6 mil funcionários que eu falei, 3 mil são tecnologia para fazer isso acontecer. Senão, não faz acontecer. Né? Então, isso fez com que o iFood chegasse aonde ele está hoje. O momento que a gente está vivendo agora, até por conta da expansão e da diversificação dos negócios, eu preciso me conectar de forma mais emocional com todos esses públicos, porque até então é muito transacional, é muito funcional. Então eu estou com fome, entro no aplicativo, peço a comida e só. O restaurante vai lá, coloca a oferta dele e pronto. Como que eu me conecto mais com esses 3 públicos? Né? A gente ali é dividido, inclusive, em 3 áreas de comunicação e marketing. Marketing e comunicação agora estão juntos. Justamente porque o marketing estava mais apartado, falando muito de iFood, trazendo o consumidor, ele passa a olhar também restaurante, passa a olhar também entregador e o institucional. Né? E depois eu vou falar porque também esse institucional ele fortaleceu tanto. Então, assim, eu preciso entender, eu preciso ouvir o restaurante, eu preciso proporcionar experiências para o restaurante, eu preciso estar próximo do restaurante, né? Quem acompanha jornais deve ouvir muito assim, o iFood cobra altas taxas dos restaurantes, explora os restaurantes. Mas a gente não pode esquecer que o restaurante, ele aprendeu a fazer delivery com o iFood. Né? E hoje é a plataforma que está mais forte no mercado. Você vai para o interior, você tem outras plataformas, eu não sei se todo mundo é de São Paulo, mas você vai ali para o Triângulo Mineiro, você tem plataformas muito fortes.
interior aqui de São Paulo, região de Franca também, você tem outros aplicativos. Em São Paulo, hoje, você tem só 2, 3 que funcionam aqui. Então, eu preciso estar perto do restaurante para que esse restaurante esteja preparado para atender o consumidor. E com a ativação de marca, o que a gente entende, né? A gente nunca tinha feito nada presencial para o restaurante, sempre foi muito essa conexão digital, online, né? E o ano passado a gente fez um teste, né? Os nossos testes que a gente chama de jet ski, né? Porque você testa, se não deu certo o jet ski, você já vira a direção e continua de novo. Que é um evento chamado Move. Só que os nossos jet skis, gente, a gente não faz para 10 pessoas, a gente fez um teste para 10 mil pessoas. E deu muito certo. Por quê? A gente trouxe restaurantes do Brasil inteiro para estar com a gente em 2 dias de evento ali no Expo Imigrantes, falando sobre operação, falando sobre como ele escala o negócio, falando como ele melhora, tanto do ponto de vista de sanitário, financeiro, administrativo, para que esse restaurante ele realmente tenha uma operação 100%. Então, assim, foi um sucesso enorme, né? Então, a gente entendeu que para trabalhar a marca e conexão emocional com o restaurante, a gente precisava realizar eventos presenciais. Tanto que esse ano, além da segunda edição do Move, né, que será no dia 5 e 6 de agosto, já marcado, para 15 mil pessoas, a gente vai fazer moves regionais. Como a gente está em 1.500 cidades do Brasil, eu não consigo trazer todos para cá. Então a gente está dividindo para eventos menores no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, justamente para atender todos esses restaurantes. Quando eu vou para entregadores é uma relação mais complexa. Por quê? Hoje, menos de 2% dos entregadores que eu tenho na minha plataforma, cadastrados, eles estão conectados, eles trabalham para a plataforma 200 horas ou 200 horas por mês. A maior parte deles se conecta sábado, domingo, que são os dias de maior pedido, para complemento de renda. Então, eu não tenho uma conexão tão forte com esses entregadores, porque eles não estão 100% do tempo comigo. E troca muito, né? Às vezes a pessoa está desempregada, ela faz um bico ali, faz 2 meses de entrega, arruma emprego, não entra mais, né? Tanto que eu tenho uma troca muito grande. Com entregadores, eu acabei de assumir essa área de marketing e comunicação de entregadores. O que a gente quer buscar também? Gerar experiência. Hoje é a única área que eu não tenho. Por quê? Eu tenho a relação transacional, mas eu preciso do emocional para essa pessoa estar mais comigo e prestar um serviço melhor. A gente tem pesquisas que mostram que a gente precisa fazer isso. Então essa é a área hoje do iFood que ainda está engatinhando na questão de experiências e ativação. A gente está começando, está experimentando, a gente entende que, por exemplo, entrar em comunidades, né, promover eventos culturais em comunidades nos ajuda nesse diálogo com entregadores. Então a gente começa a fazer isso também. Quando a gente vai para consumidor é onde eu tenho mais experiência, né? E o que eu quero com o consumidor? Eu quero gerar experiências que sejam memoráveis, né? Então, a gente não entra em evento pequeno, né? Como eu falei, são 70 milhões de consumidores na minha plataforma. Então, eu tenho que estar onde o brasileiro ama e a maior parte do brasileiro tem uma conexão, uma paixão muito grande. A gente decidiu, né, entrar muito na plataforma, no território de cultura. Por quê? Porque o brasileiro ama música. O brasileiro é muito conectado à questão cultural. E a música, quando a gente decidiu, por exemplo, abraçar o carnaval, é muito por conta da brasilidade, de estar próximo do que o brasileiro ama, mas também porque a gente tem uma necessidade, como iFood, de falar que nós somos uma empresa nacional. Né? Quem sabia que o iFood é uma empresa brasileira? Levanta a mão, por favor. Gente, aqui, não. Porque a gente tem um nome gringo, né? Uhum. Apesar de a gente falar iFood, tem gente até que escreve iFood. Mas existe um não entendimento de que a gente é uma empresa brasileira. Hoje eu tenho sim capital estrangeiro, meu maior investidor ele é holandês, meu único investidor na verdade é uma empresa chamada Prosus, inclusive o presidente, um dos fundadores do iFood no Brasil hoje, ele está como presidente da Prosus. Mas eu sou uma empresa brasileira e eu tenho a necessidade de reforçar isso
seja para ter o melhor relacionamento com restaurantes, com entregadores, com o poder público e com o meu consumidor. Então a gente decidiu abraçar festivais de música. Então a gente está no Carnaval, é o 3º ano consecutivo que a gente está no Carnaval. A gente entra no Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, Salvador. Sempre Carnaval de rua, porque a gente quer estar aonde a população está. Né? A gente não quer estar onde é mais assim, o Sapucaí é super legal. Mas é mais para relacionamento, onde eu vou falar com o meu consumidor onde é o carnaval de rua, é patrocinando o bloco, né? Não sei se alguém aqui é carnavalesco, já deve ter visto aí a iFood, eu não sei se a Érica, ela vai baixar um vídeo daqui a pouco, eu mostro para vocês. Então, assim, oi? A viseirinha, sucesso, né? Verdade. A gente precisa pensar em outra coisa, porque o Mercado Livre entrou forte também com viseira esse ano. Aqui em São Paulo era só viseira, bonezinho e pochete. Tinha pochete na época. Oi? Tinha pochete. Tinha pochete também, né? Pochete do iFood, você tá falando, né? É que esse ano a gente só fez viseira. Porque a gente via assim, imagina você olhar de cima e você vê aquele mar vermelho, né? Então é isso que a gente quer gerar experiências que sejam memoráveis e estar aonde o brasileiro está, onde o brasileiro ama. Então a gente abraçou o Carnaval, a gente acabou entrando em 2 festivais, você vai falar assim, mas aí não é brasileiro, mas a gente vai para os palcos onde tem música brasileira, que são o Rock in Rio e o The Town também. E a gente também vai no Nordeste para as festas juninas, então Caruaru a gente já esteve por 3 anos consecutivos, a gente deve estar de novo, justamente promovendo essa brasilidade. E que no final do dia também conecta com comida. Quando eu vou olhar, né, onde eu vou fazer ativação, eu olho os seguintes atributos: comida, paixão, tecnologia, diversão, porque isso é algo da nossa marca, né? Então o iFood, ele quer gerar bem-estar, ele quer gerar diversão, né? Muitas pessoas pedem o delivery como aquele momento de, estou juntando minha família aqui para... Eu sei que tem dias no almoço, aquele rapidinho e tal. Muitos. Mas eu vou te falar que a maior parte dos brasileiros pede delivery para juntar a família no final de semana, né? Isso é uma tendência nossa, que a gente vê muito na plataforma. Então, por isso que tem essa questão, esse momento da diversão, da descontração, né? Então, são esses atributos que a gente olha. E quando a gente olha a tecnologia, o que eu vou promover dentro desses festivais, desses eventos que só o iFood vai fazer, né? Eu falo que a gente deixa as agências malucas, porque vem aquela proposta muito, assim, de gaveta mesmo, e fala, cara, isso aqui não é iFood, né? A gente precisa fazer coisas muito inovadoras, muito grandiosas e muito diferentes, né? Eu me lembro que o ano passado eu estava em Salvador também, a gente subiu drones ali no Farol da Barra, e a decisão foi um dia antes, tá? Em 24 horas a gente arrumou lá 800 drones, subiu, falou lá, iFood ama Salvador, era uma homenagem à cidade, era o primeiro ano de carnaval que estava realmente pegando pós-pandemia, então a gente achou que a gente precisava homenagear Salvador. E esse ano a gente subiu, quem viu nas redes sociais, porque isso viralizou, a gente subiu a face da Fernanda Torres no domingo, no Farol da Barra. Né? Então, assim, é uma operação, gente, é bizarro, mas a gente vai fazer, e por isso que a gente deixa as agências malucas, porque a gente quer mostrar coisas que são diferentes, né? Quando a gente vai para a mídia, é a mesma coisa. O que eu vou fazer que não é comum, que não é tradicional, né? Esse é o primeiro pensamento que a gente faz e testa. O tempo inteiro testa. Então, o primeiro drone lá de Salvador, a primeira noite o drone não subiu. Por que o drone não subiu? A gente não sabia que a música dos trio impedia alguns drones de subir. Descobrimos isso, tá? O que a gente vai fazer para resolver? Resolvemos. 24 horas depois, o drone estava. É assim que a gente funciona. Não sei se... Nossa. Pensa por uma... mas eu tô tentando chegar lá, mas é difícil. Minha marca é muito sisuda ainda. A gente ainda tem processos um pouco mais lentos, mas me dá até um quentinho no coração, assim, a pegada do live. Live tem sido a minha vida toda, né? Mas pode... Só complementando essa questão de processos, né? Isso é uma questão que... E aí, assim, eu falei, né? Eu tenho 25 anos de experiência em comunicação. E uma coisa que me atraiu muito no iFood foi a autonomia que eu tenho, né? E que as áreas têm para tocar as iniciativas. A gente tem ali um valor que é adulto responsável, que eu brinco, que é muito amplo, né, esse conceito. Para você é uma coisa, para mim é outra, acontecem algumas coisas
estranhas lá dentro de vez em quando, mas é que nem bom senso, né? Mas é aquilo, se a gente tem a ideia, a gente entende que aquilo é possível de ser executada, faça. Não precisa pedir autorização para A, para B, para C. Claro que você tem que ver toda a questão legal, né? Questão de drone tem uma questão legal. Precisei conversar com a ANAC, precisei conversar ali, o Farol da Barra pertence à Marinha. Óbvio que eu segui todas as regras. Mas assim, gente, vamos desenrolar isso. Vamos fazer. Então, assim, a gente tem autonomia. Isso, eu falo, para mim, me dá um... Esse aqui, ó, esse é desse ano. A gente subiu a bag abre, sai o rosto da Fernanda. Nossa, que legal. Então, esses são os nossos drones em Salvador. É isso. Bom, muito bom. Deixa eu abrir uma janela aqui, a gente já falou um bocadinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Tudo bem? Eu sou Marcelo, sou gerente de marketing da Unimed Brasil, responsável pela marca. É muito interessante escutar vocês e eu tenho dúvida para as duas, tanto para a Renata quanto para a Regina, são perguntas diferentes, não sei se eu já posso fazer essas duas e até atravessar. A não ser que eles me impeçam lá, mas do contrário. Para a Renata, em relação, né, a esse novo reposicionamento da marca do Boticário, quais indicadores, porque a gente sabe que isso leva tempo, né, e hoje a gente é cobrado por um resultado a curto prazo. Então, como que você trabalha e quais indicadores você usa para essa mensuração, para entender de fato se o que você está fazendo hoje, né, vai trazer esse resultado lá na ponta? E para a Regina, comentou sobre notícias na imprensa em relação a altos custos. Então, como você trata a reputação do iFood em relação a isso? Se é de uma forma reativa ou você também consegue trabalhar isso de uma forma preventiva para evitar aí, essas comunicações na imprensa? Tá, vamos lá. A gente olha alguns KPIs. Então, os que são mais de longo prazo, a gente olha para reputação e a gente olha para awareness. Então, para reputação, a gente tem um indicador mensal, mas que a gente olha a cada 6 meses, porque o mensal a gente às vezes não consegue mexer tanto no ponteiro, então a cada 6 meses a gente realmente consegue ter uma visão mais correta. E para Kantar a gente olha awareness, e aí dentro de awareness eu também olho percepção de marca. Então, eu tenho indicadores pelo que eu quero, indicadores específicos pelo que eu quero que a minha marca seja conhecida. Então, hoje, por exemplo, a gente fala muito sobre empreendedorismo. A gente quer ser visto como uma empresa empreendedora, porque o grupo é uma empresa brasileira, né? A gente está presente em 50 países já, enfim, é uma empresa que nasceu em Curitiba e hoje tem 20 mil funcionários. Então, assim, a gente realmente tem essa preocupação. Então a gente olha para essa visão de empreendedorismo e awareness em Kantar, reputação, e aí a gente olha os KPIs mais comuns de comunicação, assim, né, do dia a dia. Então a gente olha para PR e a gente tem dentro de PR um índice que a gente chama de PR High Profile, que é o quanto eu tô entrando em veículos Tier 1, que são os veículos mais relevantes, então a gente está olhando para isso também. A gente olha para a quantidade de menções em redes sociais, seguidores, saúde de marca em redes, enfim, aí entra mais os KPIs de dia a dia, que acho que geralmente, né, a gente já está mais acostumado, mas em geral é isso. A gente tem esses mais de longo prazo e esses mais de dia a dia que a gente acompanha diariamente mesmo. Marcelo, né? Então, vamos lá. A gente trabalha 3 frentes: relacionamento, transparência e conteúdo. O iFood até 2022, mais ou menos, 22, 23, ele era muito fechado. Não tinha uma área de comunicação estruturada que fizesse relacionamento, que entendesse o que era estratégia, visão de futuro e tudo mais. A gente fazendo isso, o que a gente decidiu? A gente tem que ser transparente e a gente tem que fazer relacionamento. Então não é ir para a mídia gerar matéria. Foi feito muito relacionamento com redações, jornalistas, desde do chefe até os jornalistas que estão entrando no mercado, poder público, associações de classe, porque a empresa não falava, né? A startup, quando ela nasce, ela vai nascendo muito assim com foco de crescimento. Ela não olha muito assim, minha reputação, minha imagem, crise. Por exemplo, o iFood passou por uma crise enorme em 2021
E foi ali que eles entenderam que precisava ser criada uma área efetiva disso, né? Então, assim, não tem... É engraçado porque quando você tem uma corporação grande, ela já nasce com todas essas áreas pensadas. Você tem uma ideia, quando eu cheguei no iFood, eram 9 áreas de comunicação. Porque as áreas tinham necessidades, elas eu tenho uma necessidade aqui de comunicação, eu crio. Então, o que eu fiz? Eu cheguei para juntar essa galera, integrar. Tem áreas separadas? Tem, porque tem áreas que tem muitas especificidades que eu nem quero para mim. Eu acho, mas a gente agora tem um guia. Então, o que a gente fez? Relacionamento. As pessoas não entendiam o que era o iFood, quem era o iFood, se o iFood era brasileiro, quem estava por trás do iFood e a forma como a gente trabalhava. Transparência, porque você tem que ter esse diálogo aberto. A gente erra, mas a gente está aqui para acertar. Né? Então, tem muito essa relação, como é um aplicativo que está em constante desenvolvimento, então, às vezes, você sobe alguma coisa no aplicativo que impacta alguma operação, ou do restaurante ou do entregador. Pô, a gente é o primeiro a levantar a mão e falar, fizemos coisa errada. Então, assim, vamos arrumar? Vamos arrumar. Então, tem esse diálogo o tempo inteiro. E com a parte de conteúdo, o que a gente entendeu, né? Eu comecei a trabalhar muito forte SEO e GEO. O que significa isso? Faço matéria, tem entrevista, tem a minha página, meu canal proprietário, então eu tenho um canal chamado iFood News, que tem tudo sobre a operação. Então, você quer saber sobre taxa do entregador, taxa do restaurante, como funciona a inteligência artificial, algoritmo, tem tudo lá dentro. Né, que são as perguntas que a gente mais pesca no social listening. Mas eu faço também um trabalho muito forte de SEO e de GEO. Para quê? Para que as plataformas como o Google ranqueiem sempre a minha posição ali. Né? GEO é ranqueamento de plataforma de inteligência artificial, OpenAI, Gemini, todas as plataformas. Que eu estou fazendo também, que é um negócio completamente diferente de SEO. E aqui a gente está apanhando e aprendendo, porque ninguém sabe como esse troço funciona. Mas a gente está ali, porque eu quero que a minha visão, que meu conteúdo, ele apareça como resposta para essas pessoas. Então, se antes a gente tinha um ambiente bem bélico, por conta dessa falta de informação, é aquilo. Se a empresa não conta, alguém vai falar em nome da empresa. E era isso que acontecia. Hoje a empresa fala. Então, as pessoas entendem melhor como funciona essa relação e taxas e tudo mais. Tá? Então, transparência, conteúdo e relacionamento. É isso. Alguém mais? Oi, bom dia. Eu sou a Paula, sou coordenadora de comunicação e marca da Suzano. Tenho uma pergunta para as duas também. Quais são os principais atributos que vocês trabalham na marca? Você falou do empreendedorismo, você falou de gerar bem-estar, porque a gente sabe que são escolhas, né? Se posicionar em vários campos acaba não se posicionando em nenhum. E internamente tem essa questão de alinhar também expectativas. Mas quais seriam os atributos focos assim, de cada uma das marcas para trabalhar na construção? E acho que de fato o grupo por muitos anos a gente teve essa dúvida, assim, a gente falava sobre muita coisa e disse, cara, mas no final eu quero ser percebido pelo quê? A gente teve essa conversa com o nosso CEO, inclusive, e a gente vai começar a trabalhar a partir de agora para a gente ser percebido por empreendedorismo e inovação. E aí, claro, né, dentro de empreendedorismo, inovação, eu vou mostrar a forma como o grupo constrói dentro disso. Então a gente tem, por exemplo, um olhar muito cuidadoso. O grupo é uma empresa de pessoas, a gente fala sobre isso, né? Assim, quem trabalha lá dentro sente, tem essa cultura, é uma empresa muito pessoas, tem esse cuidado e tudo mais. Quando a gente entrega esses produtos de beleza, a gente também tem esse cuidado. Então, o cuidado é uma coisa que ele permeia tudo. Mas quando eu falo pelo que eu quero ser percebido, é empreendedorismo e inovação. Eu tenho 3 atributos: brasileira, inovação e impacto geral. Por que impacto geral? Lembra, eu sou uma plataforma de intermediação e com esse trabalho que eu faço hoje, vamos chamar de ecossistema, iFood, já que todo mundo fala de ecossistema, eu não gosto, mas a gente fala muito disso também, ele representa 0,53% do PIB brasileiro hoje. A gente acha que a iFood só tem McDonald's, Burger King, as grandes redes, não. Mas quando eu vou para o interior, é muito pequeno o negócio. 80% dos restaurantes que estão na minha plataforma são pequenos negócios. Então, eu estou gerando para aquela economia local. Né? Então, por isso que o impacto é algo que a gente também tem trabalhado muito. Tudo bom? Das duas a pergunta. Sou a Daniela, da Costura Comunicação. Pelo que vocês falaram, e acho que ficou claro a importância, né, nas duas empresas dessa integração entre as áreas de comunicação e marketing, estando ou não estando na mesma diretoria. Né?
queria saber como que vocês trabalham junto aos colaboradores essa mentalidade, né? Porque pelo menos nas empresas em que eu passei, eu vi a área de comunicação muito descolada da área de marketing e muitas vezes com olhares diferentes, né? E até disputando ali em alguns momentos quem faria o quê, né? Então, como que vocês enxergam essa integração dos funcionários mesmo dessas áreas trabalhando o mesmo objetivo e como que vocês dividem essas funções, né? Como que cada um apoia o outro? A gente, dentro do grupo a gente faz, os planejamentos eles são integrados, né? Então, assim, a área de comunicação, ela vai comunicar o que o marketing desenhou, dentro do grupo funciona assim. Então, assim, uma área não funciona sem a outra. Então, de fato, todos os projetos, eles são feitos juntos. A gente tem uma lógica de construção de OKRs dentro da empresa, planejamento integrado, então junta com outras áreas e todo mundo tem um endereçável comum. Acho que isso é muito importante, assim, né? Porque você planejou na sua área que, assim, dentro do grupo não existe mais isso, assim, eu vou fazer aqui na minha área e eu vou ser responsável de cabo a rabo por organizar e subir isso. Cara, não é mais assim, é uma estratégia integrada. Então você vai ter que plugar o RH, você vai ter que plugar marketing, você tem que plugar comunicação, reputação, jurídico, todo mundo vai estar junto para entregar aquilo. Então acho que a cultura da empresa já não é mais essa cultura do tipo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não é assim, cara, isso aqui é nosso, a gente vai construir junto. E tudo que a gente faz em marketing, aí falando mais do institucional também, a gente tem uma preocupação genuína de sempre fazer de dentro para fora. Então tudo que é assuntos, né, corporativos, a gente comunica primeiro o colaborador e depois a sociedade. Então acho que isso também faz com que todo mundo fique muito engajado com os temas, quando você está falando de comunicação corporativa, marca institucional. Então essa campanha, por exemplo, a gente lançou em primeira mão para o colaborador, ele viu antes de ir a público, né? A gente fez celebridade de gravar vídeo para eles, para contar como foi e tudo mais. Então a gente tem um pouco dessa preocupação, assim, cara, nasce aqui dentro e vai para fora. Porque aí nosso colaborador reverbera isso bem e ele trabalha bem quando ele participa, ele sente orgulho de trabalhar pelaquela campanha, para aquele movimento que foi para fora. Então aqui eu tô falando um pouco mais do institucional, né? Porque marcas de consumo a gente acaba não fazendo muitas campanhas internas, porque os produtos, né, enfim, a gente lança muito produto todo dia e tudo mais, então acaba menos esse lugar de dentro para fora, mas no institucional a gente tem muito esse senso de engajar o colaborador antes de ir para fora, assim. Acho que isso ajuda também, fora o planejamento integrado, né? Não tem uma receita, é planejamento integrado. E eu não tenho comunicação interna está dentro do RH. Pra mim também. Mas comunicação interna está sempre nas reuniões do meu time, para saber o que está acontecendo. Então, qualquer grande iniciativa, qualquer coisa, eles estão ali dentro. A gente tem muito isso de troca, né? Assim como eu participo de reuniões de vários times de planejamento, a gente está em fase de planejamento, pra vocês terem uma ideia. Eu entro em todas as reuniões de planejamento e aí depois eu vou dividindo as comunicações. Então, eu vejo que tem oportunidade para interna, chama interna, e aí a gente vai colocando um para cada lado. E tem os OKRs que são comuns, né? Então essa questão de trabalhar brasilidade, inovação e impacto também são atributos que a comunicação interna trabalha para dentro também. E é óbvio que tem outros atributos culturais ali que ela reforça. Mas esse trabalho é integrado. Lembra que eu falei que eram 9 áreas, hoje somos 5. Mas a gente tem que trabalhar integrado e vai continuar assim, né? Independente se é BPA, B ou C. Oi, eu sou a Débora, coordenadora de comunicação da Novo Nordisk. Eu queria complementar a pergunta do Marcelo para saber se vocês usam algum índice específico para medir reputação, tipo RepTrak, Merck, e aí pode ser para vocês 3. E eu também queria entender mais dessa experiência com dinheiro que vocês estão tendo, resultados, enfim. Embora seja ainda algo inicial, mas como é algo novo, acho que pode contribuir para a experiência de todos. Eu falo rápido, o índice que a gente usa de reputação RepTrak já há bastante tempo, a gente acompanha o RepTrak, se não me engano, desde... E qual a periodicidade? Desculpa, complementando a pergunta. Trimestral. A gente tenta fazer acompanhamentos mensais, mas os relatórios a gente fecha trimestralmente. Aqui também a gente olha a RepTrak, a gente olha o ranking da Merco, enfim, mas aí é mais o ranking, a gente acompanha, a gente
tá sempre por dentro, mas a gente olha a RepTrack também, a gente olha mensal, trimestral e semestral para fazer um consolidado e reportar para a alta liderança. Vamos lá, gente. Para mim essa pergunta é muito polêmica, porque é o seguinte... Tem alguém de rankings aqui, gente? Eu não consigo entender nenhum deles. E vou te falar por quê. Eu acho que quando vem a questão da Merco, a Merco me compara a empresa onde aqui eu não me comparo. Então eu acho que ali já tem um problema de como eu vejo a minha marca. Então hoje a gente tem RepTrack, mas a gente está repensando, a gente está vendo para onde a gente vai. Só que a gente criou dentro de casa vários dashboards para a gente medir diversas coisas. Então tem social listening, como que está a minha saudabilidade nas redes, seja mar aberto, seja redes proprietárias, para todos os públicos. Tenho todo acompanhamento de imprensa, do que sai, como sai, por que sai. Então também vou acompanhando. Tenho a questão de pedidos de negócio, né? Então como que está o número de pedidos? Né? Às vezes tem crises, tem alguns temas que a gente vê que tem um pequeno impacto, mas tem temas que não impactam. Instalação ou desinstalação do app é outro índice que eu acompanho. Então é um mix de índices, eu não tenho um único, né, para medir. E de tempos em tempos a gente faz pesquisas quali também. Então hoje a gente está, aquilo que eu falei, a gente está buscando N coisas, sempre para tentar ver como que a gente tem esse pulso mesmo em relação à reputação. O que tem hoje no mercado, e eu já fiz muita reunião, a gente tinha N índices dentro de casa, a gente tirou tudo porque a gente percebia que não estava nos gerando valor. Tá? Com relação a GEO, é um negócio super novo. Aqui no Brasil eu desconheço quem esteja fazendo isso. Eu encontrei agora, acabei de voltar da XSW, e eu encontrei uma startup que começou a fazer isso, e eles toparam testar, inclusive o produto deles com a gente. Eu trabalho em teste o tempo inteiro, tá, gente? Então, cara, não sei se vai funcionar, como, porque assim, o SEO, ele funciona muito bem pro ranking e pro Gemini. Estou muito bem nesses dois. Mas agora eu vou pros demais, eu não ranqueio tão bem. Então, essa ferramenta vai me ajudar agora a colocar isso em prática. Não tenho ainda resultados nesse momento, né? O que a gente percebe é que o que a gente fazia não funciona. Porque, vamos lá, o SEO, que é muito focado no algoritmo do Google, os outros é completamente diferente. E o que eu fiz, eu tenho um time, né? Eu tenho 2 pessoas que ficam lá testando e ensinando a inteligência artificial. A gente está indo meio manual. Isso não dá para escalar. Acho que de KPI, só complementando, por isso que eu respondi falando, a gente olha isso, mas a gente também olha todos esses. É muito nesse lugar, assim. E a gente tem muito esse olhar, assim, olhando para a reputação, a gente não tem um problema, tá bom. Só que quando a gente olha para os KPIs do dia a dia, que são N outros, né? Aí você fala, putz, acho que dá para trabalhar melhor aqui, dá para trabalhar melhor aqui. Então, na verdade, hoje o que nos guia mais são esses KPIs do dia a dia do que RepTrack em si, porque tem N pontos também aqui. A mesma coisa também com a gente. O RepTrack, ele dá um norte para onde está caminhando de forma geral a nossa reputação, mas a gente tem diversos acompanhamentos e ele também serve, né, a gente olha ele sob diversas perspectivas, né, governança, produto, etc. Mas para você fica claro por que você tem alterações na RepTrack? Em alguns momentos, sim. Não é, nem sempre é tão claro, mas assim, a trajetória às vezes mostra. Normalmente a gente costuma caminhar junto com a cobertura de Petrobras de imprensa. Uhum. Então, em momentos que a gente estamos falando muito de preço, normalmente isso tem um impacto. Está se falando muito de governança, alguma coisa, ou o resultado da empresa normalmente esses índices costumam acompanhar. Só que a movimentação é muito lenta, né? Então a gente leva 3 ou 4 medições para a gente poder aferir uma tendência efetiva, né? Enquanto isso a gente tem que de fato ir acompanhando, seja com clipagem, seja com social listening, seja com os outros meios que a gente tem. Mas de toda forma o RepTrack ele serve assim, como um norte para um objetivo de maior reputação global da companhia, né? Que é um entendimento que esse é um atributo muito forte
usando bastante. Vocês lembram qual é o tamanho da base que o RepTrack faz para vocês, respondentes? Agora de Também cabeça tem não esse sei. viés. O meu caso, eu sei que é grande e a minha RepTrack é dividida em 3, né? Consumidor, restaurante e entregador. Então, isso talvez dificulte até a nossa análise ali para entender o que muda em cada um. Porque às vezes você tem um impacto enorme num público, mas nos outros dois, nada. E aí fala, mas o que aconteceu aqui? A gente tem essa dificuldade. Eu sou Carolina e faço parte da área de inteligência de dados da Vale, justamente com esses indicadores são muito parecidos, apesar da gente ser muito B2B, mas a gente está atuando mais, tentando atuar mais com B2C também. Mas a minha lógica é pensando na integração dessas duas áreas, né, de comunicação e marketing. Porque tem a parte inicial de planejamento, mas o nosso desafio é esse 360, né, a área de inteligência de dados alimentando, trazendo insights para as outras áreas, engajando as outras áreas a trabalhar em conjunto. Então tem o durante a campanha e o pós-campanha, né? Como que vocês trabalham isso, né? Esses dois momentos ali com as áreas que vocês estão integradas, né? Você, vou pensar. Esse é um grande desafio, assim, então, Vamos lá, falando especificamente de uma campanha. Eu vou dar o exemplo do Big Brother, que é o que está no ar agora, tá? A gente fez um investimento grande no Big Brother. A gente tem uma sala, a gente chama de sala de crise, mas a gente está acompanhando ali o dia a dia. Então tem marketing, tem comunicação ali o tempo inteiro, olhando, fazendo a leitura conjunta desses dados. Uhum. E desculpa te interromper, a área de inteligência de dados, ela se dá em marketing ou comunicação ou não há distinção hoje? Vamos lá, eu tenho uma área de inteligência de dados que olha cross, a empresa inteira, tá? E tem muito olhar também para a marca. E eu tenho uma área dentro hoje de comunicação institucional e entregadores que ela vai começar a abraçar a área de marketing como um todo, B2B e B2C, que é para geração de insights a partir de social listening e tudo mais. Tá? Então, porque essa área de inteligência de dados, ela está olhando mais para fora, tendência, não tanto o que está acontecendo nas minhas redes, por exemplo. Né? Então, ela contrata estudos, ela vai olhar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com os concorrentes, é mais nessa linha para fora. A minha área está olhando mais os nossos canais e o que está acontecendo em mar aberto também de redes, tá? Então a gente tem esse acompanhamento diário, por exemplo, do Big Brother, e a gente vai vendo o que mexe, o que gerou conversa, o que abaixou a saudabilidade, o que aumentou a saudabilidade. Isso daqui a gente trabalha muito com FCAs, né? Fato, causa e alguém lembra o que era o A? Que seria o plano de ação. Então, assim, quando eu olho, tem alguma coisa, puxa, o que causou aquilo, né? Como que a gente vai, qual é a ação? A ação é de marketing ou a ação é de comunicação institucional? Então a gente divide ali na hora, né? Então tem esse pulso que é diário, né? Eu tenho, por exemplo, a gente trabalha com Slack lá, né? Então tem um canal no Slack que esse time que está reunido fazendo essa análise de dados joga ali, se tem algum alerta, tem um grupo apartado, porque o Slack se perde naquele bicho, né? Então assim, para chamar a atenção, e aí a gente dá o caminho necessário, mas é o tempo inteiro olhando as áreas juntas. Tá? E campanha a campanha. Então, Big Brother é um momento que a gente tem, esse War Room, grandes campanhas do iFood a gente tem, grandes eventos do iFood a gente tem, e grandes temas que estão sendo discutidos, por exemplo, como regulação, a gente também tem. No grupo a gente tem uma área de inteligência de dados que está em outra diretoria, ainda na mesma vice-presidência que eu, mas essa área de inteligência de dados ela traz insights mais abrangentes para as áreas como um todo, tanto de comunicação quanto de marketing. Então, é a área, por exemplo, que roda Kantar para todas as marcas de consumo e marketing institucional. Então, eles tocam isso e depois traz os insights para a gente. E são eles que olham mais as tendências de mercado e vão alimentando com insights, mas aí é mais assim, né? Quais as grandes tendências, é mais nesse lugar. Quando vai para... Eles, inclusive, tocam um evento que acontece em Curitiba todo ano, presencial para liderança, online para vice-presidência como todo, para quem quiser participar da empresa, chama Days for Future. Então, é um evento que eles tocam para mostrar grandes tendências e tudo mais para o grupo. Então, isso é muito legal, porque te tira da caixinha ali. Mas no dia a dia, a gente tem
um acompanhamento de dados diário, e a gente tem a DPIS, que é uma agenda que a gente faz para discutir o que está ruim. Então, assim, o que tá bom a gente não quer saber, a gente quer discutir o que tá ruim. E aí nessa agenda, e dependendo do nível, né, da discussão, geralmente vão todos os diretores e tudo mais, é um trabalho mais cross. Então a gente faz discussões antes dessa pra gente realmente definir, puta, isso aqui tá bom, então não, isso aqui tá ruim, e vamos levar porque vale a pena, vai ser uma discussão mais transversal, então mexe com os outros heads e tudo mais. Então um pouco da divisão acho que é mais parecido com o que acontece ali também, assim, de ser tipo uma área que alimenta mais genericamente e outra área que olha mais o dia a dia, assim. Estudei uma série da comunicação institucional da São Martinho. Vocês comentaram, a pergunta para as duas também, vocês comentaram sobre inovação, que é um atributo que permeia os negócios de vocês. Eu acho que inovação ela pode ser medida com pesquisa, e essa é a minha dúvida. Com que frequência vocês realizam pesquisas, né, encomendadas ou dentro de casa, para tentar entender as vontades, as necessidades dos seus clientes, porque a gente entende que isso muda o tempo todo, são ideias novas surgindo, então eu queria entender com que frequência vocês fazem esse tipo de pesquisa para poder ser inovador o tempo todo. Bom, dentro do grupo a gente faz, essa área roda outras pesquisas que olham para consumidor, mas o que a gente vê sempre é Kantar. Então Kantar é uma pesquisa que olha para consumidor, escuta o consumidor e tudo mais, então traz insights pra gente. Isso a gente olha semestral, então 2 vezes no ano. E tudo que a gente, acho que assim, o que mais alimenta mesmo no dia a dia é o social listening, que a gente faz em todas as marcas. Então, de fato, toda vez que a gente tem alguma coisa para comunicar, a gente vai e faz social listening para entender, cara, o que a minha audiência está falando, o que meu consumidor está falando, eu quero entender. Porque o insight, geralmente, para a gente comunicar, vem dali. Então, acho que sim, tem pesquisas, mas o que a gente mais roda mesmo é o listening para entender o que está sendo falado ali em mar aberto e como a gente pode se apropriar disso, enfim, entregar alguma solução para o consumidor e tudo mais, né? Fora as pesquisas que começam lá em P&D, né? Então, assim, quando vai desenvolver, eu tô falando mais do institucional, mas quando eu vou falar de consumidor, né, olhar para produto, por exemplo, aí sim tem pesquisas que a gente faz ali até física com o consumidor, ele vai pro laboratório, a gente entende, tudo mais, estuda e tal. Então, né, o centro de pesquisa, por exemplo, aqui que a gente vai fazer, e a gente tem outro centro de pesquisa, tem o centro de pesquisa do olfato, por exemplo, que a gente já tem. Então, tem esse lugar, assim, né, do que é mais comunicação de dia a dia, ou quando eu vou entregar um produto pro consumidor, é um estudo ali que vai até mais profundo, né? No meu caso, a cada 2 meses. Cada 2 meses a gente faz, roda, além de RepTrack, tem 2 pesquisas, que uma olha inovação e outra que a gente chama de índice de amor de marca. Então, Jorge, que na Berge, ex-conselheiro da casa, tem uma pergunta para a Petrobras. Quando está falando de RepTrack e reputação, me lembrei que a Petrobras é uma blue chip, né, na Bolsa de Valores, aqui, especialmente no Brasil, né, no B3. O que alavanca mais a reputação? É o valor da ação na Bolsa que puxa a reputação, ou é a reputação que puxa o valor na bolsa? Essa é filosófica. Cara, eu acho que assim, eu não acho que seja nenhum nem outro. Eu acho que eles possuem relação em momentos distintos, né? Eu acho que o impacto de valor na bolsa, esse é um índice que eu não gosto muito, tá? Porque isso ele é muito, é uma volatilidade que chega a ser cruel, ainda mais considerando um contexto de uma estatal. Mas né? Vocês são cobrados por isso, não? Ah, com certeza, com certeza. A depender da maré, a gente é cobrado por vezes, por outras não, né? É mais fácil esquecer quando tá bem do que lembrar. Mas é óbvio que a reputação, você ter bons índices de reputação, especialmente em alguns atributos específicos, eles costumam estar refletidos, e aí eu não consigo
estabelecer um efeito de qual puxou qual, mas quando a gente nota que os índices de confiança na governança da empresa estão maiores, isso provavelmente vai estar refletido no valor da ação. No entanto, o valor da ação, como eu falei, ele tem uma volatilidade que é cruel, e a colega da Vale também vai saber dizer, porque a gente lida com commodity. Então, estoura uma guerra no Oriente, isso vai impactar a oferta de petróleo. Se o preço vai subir, a ação vai subir, o que é cruel, né? Se diminui a oferta, o nosso valor de mercado. Isso não está atrelado à nossa reputação. Agora, é óbvio, né, que a nossa reputação ela auxilia, né, na manutenção, e a gente vê que quando a nossa reputação ela atinge o seu menor índice, também é quando a nossa ação atinge o menor índice. Eu adoraria saber se alguém aqui na sala comprou a ação da Petrobras a R$4, porque estaria rico hoje, né, se depender de quanto botou o dinheiro. Eu acho que ali é um momento que estressa bastante isso. Quando a nossa reputação beijou a lona, foi no momento que os nossos papéis também. Ainda que os indicadores da companhia não refletissem esse cenário. Então, eu acho que assim, considerando uma estatal, eu vejo essa relação, eu vejo esse movimento coordenado, mas entendo que os impactos de política econômica, de política externa, de outros fatores, eles acabam preponderando. E aí a reputação ela serve efetivamente como um colchão, né? O que ela consegue te proteger nos momentos. Então, quando a governança da companhia é enxergada de uma maneira sólida, você tem pressões que eventualmente estão surgindo e isso tá se mantendo, né? Mas é isso. O valor de mercado normalmente está atrelado aí a outros fatores e a outros atores que a gente sabe que tem humores distintos, né? Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Eu sou a Yasmin, coordenadora de marketing da Dynamic Travel, e eu tenho uma pergunta que acho que se aplica aos três, e acredito que também seja uma dor, né, uma carência para quem trabalha, né, na área B2B. Eu queria saber como que a gente consegue impulsionar, né, a reputação, trabalhar posicionamento de marca, como esse público que geralmente não tem a mesma abrangência e nem a mesma abertura como o público B2C. É uma dor hoje que nós, profissionais de marketing do B2B, dessa área de agências de viagens corporativas, a gente sente muito. Então eu queria saber se vocês têm algum conselho, algum tipo de estratégia ou indicadores que empresas B2B possam analisar e trabalhar melhor. Não posso falar aqui Bom, somos um B2B, né? Hoje, Petrobras é efetivamente B2B, desde que a gente não tem mais as operações com a BR distribuidora. Mas o que eu enxergo de diferente, né? Ainda que a gente seja B2B, a gente conversa com a sociedade o tempo inteiro. Então, normalmente, a nossa comunicação institucional, ela está dando um tiro muito grande, ainda que a gente faça ações segmentadas. E eu acho que esse que talvez seja a estratégia. Talvez a construção da reputação de marca para um negócio desse tipo, ele tenha mais a ver com a segmentação adequada do público que você vai fazer, do que necessariamente você falar com todo mundo. Você não precisa, não que isso não seja bom, mas você não necessariamente tem que ter a relevância que você precisa ter para os tomadores de decisão das empresas. Isso vai ter a ver com o teu produto, vai ter a ver com entrega, cumprimento de prazos, com preço, com várias outras coisas, e também com relacionamento. Relacionamento que, por muitas vezes, vai ser suportado por ações de comunicação. A gente dá muito suporte a ações de relacionamento com públicos segmentados lá na Petrobras. Então, a gente promove eventos com os principais compradores de petróleo, a gente faz eventos para investidores, a gente faz eventos para imprensa, a gente faz ações com públicos segmentados a ver com negócios específicos. Então, eu acho que talvez o lugar esteja na adequada segmentação, óbvio, né? Isso tudo combinado com o que o mercado espera desse produto.
isso é uma avaliação também, mas de quem eu também eu estou distante, né, das vendas. Então, vamos ver se vem algum outro insight. Acho que tem, no grupo a gente tem feito de duas formas, assim, acho que a gente está construindo a marca de forma massiva, isso ajuda. Quando a gente traz, por exemplo, o core ser empreendedorismo, isso nos ajuda, porque quem está lá no dia a dia do B2B geralmente é um empreendedor, é um dono de salão, é uma mulher que começou a fazer um curso de beleza com a gente, depois ela foi abrir o salão dela, então ela começou uma história diferente, depois ela foi, e agora ela está empreendendo. São as lojas, né, de beleza que você vê aí muitas vezes na Liberdade, enfim, então estão em outros lugares. Então, quando a gente abraça o empreendedorismo, a gente abraça porque a gente olha para tudo que a gente está entregando, a gente entende que isso faz sentido para o ecossistema. Então, acho que isso foi uma escolha já pensada no futuro do grupo, né? Então, como eu consigo abarcar um posicionamento de marca que vai me entregar o que eu realmente faço em tudo, que permeia, que é o empreendedorismo. Então, acho que isso é uma coisa. Quando a gente faz grandes movimentos de marca, a gente tenta trazer B2B para perto. Então, a gente fez, por exemplo, uma campanha no Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que é em novembro, que é uma data que a gente começou a se apropriar como grupo justamente por isso. E a gente colocou uma dona de salão que revende Truss, que é uma das marcas que a gente tem também, como protagonista da campanha. A gente nunca tinha feito isso. A gente falou assim, cara, a gente precisa contar essas histórias também. Geralmente a gente vai na história do franqueado, que, né, já tá com um grupo há mais tempo e tudo mais. Então a gente trouxe franqueada, assim, a gente trouxe a dona de salão, a gente trouxe uma empreendedora da beleza, que é uma mulher que fez um curso de formação com a gente gratuito e hoje ela tem um salão próprio e tudo mais. Então a gente trouxe uma história de forma massiva e a gente contou isso. E a gente também tem a comunicação segmentada, que a gente está em eventos que são específicos para o B2B, a gente tem um VP muito próximo desse público também, que a gente também trabalha um advocacy dele de diversas formas, né? Tem no LinkedIn, mas também tem onde essas pessoas estão, que também nem sempre é no LinkedIn. Então a gente tem uma estratégia massificada que a gente inclui para criar um elo emocional também com essas pessoas e elas se sentirem reconhecidas e que a gente pensa na estratégia para elas. E a gente também tem essa parte mais segmentada, que aí a gente trabalha muito junto com um time de B2B e tudo mais. Eu tenho B2B dentro de casa, né? O que a gente fez? Primeiro é que tem as áreas de marketing específicas, né, para B2B, B2C, e aí entregadores, e aqui eu também vou colocar B2B com foco em RH por conta do meu produto de benefícios. Primeira coisa é entendimento desse público, né? É ouvir esse público. Tinha uma questão, né, mesmo com restaurantes, né? A gente não ouvia a dor do restaurante. Quando a gente passou a ouvir a dor do restaurante, a nossa relação começou a ser diferente e a gente começou a promover mais conexões com essas pessoas, né? E mesmo em restaurantes você tem uma segmentação enorme, porque você tem os grandes restaurantes, as grandes redes, você tem o pequenininho e você tem os populares, os gourmets, você tem uma mistura. Então a gente começou a fazer comunicações e eventos específicos para esses públicos e muito relacionamento, né? Isso, assim, foi pra gente uma virada enorme, relacionamento, até a área da Bia, que é amiga do Bruno, ela é responsável por isso, né? Então, isso foi essencial para a mudança de como que esses estabelecimentos, passam a ver o iFood, né? No caso de benefícios, a gente foi muito para eventos corporativos onde o decisor, o tomador de decisão ali, tanto de RH quanto até mesmo CEO e CFO está. Então, não necessariamente eu estou ali para falar do meu produto benefício, mas eu estou ali para apoiar como marca, né, dar visibilidade. Eu falo de outros temas que impactam o negócio dele, como gestão de pessoas, liderança, até temas mais que não são, por exemplo, o core do meu produto, mas eu estou ali para ser um apoio para ele, não importa o que for, mas eu sou o apoio do seu RH. E também tenho um produto que é o iFood Benefícios, é isso, né? Então acho que é esse relacionamento, proximidade e entendimento do público. Obrigada. Alguém mais? Voltamos aqui para o nosso papo. Vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora de nossos assuntos um pouco mais específicos. Eu tinha anotado algumas coisas aqui, acho que a gente já falou de tanta coisa, falar um pouco de estratégia de comunicação, não sei se vocês ficam à vontade para isso, mas eu tinha anotado
A gente está, né, num momento, eu acho que super particular, né, da história da comunicação, que vem já avançando de forma muito rápida. A gente estava lá na SX, né, acho que lá, sem parar, né, estamos tateando, e a impressão, eu saí de lá, pelo menos, falei, caraca, tô perdido, né, porque aqui a galera tá mergulhada, e eu queria, enfim, mesmo que seja filosófico, que seja uma avaliação a respeito dessas novas tecnologias, que a gente é um campo muito incerto, o que vocês avaliam, seja pessoalmente, ou seja as discussões que estão sendo feitas sobre isso. E também outro assunto, a gente está vivendo um período, né, cada vez mais de hiperestimulação, né? Você está dentro do celular, né? O teu ambiente é ali, até é bom que as pessoas estejam ali, mas assim, você está competindo, a gente está competindo o tempo todo com conteúdo, seja de outras marcas e principalmente de creators, de amigos das pessoas. Como que vocês têm feito, como que vocês olham para esse desafio de reter a atenção dos públicos nesse contexto? Não precisa ser também só no ambiente digital, né? À vontade, aqui eu não preciso nem ser específico, eu só puxei Inteligência artificial, há 1 ano e meio, vamos lá, o iFood já trabalha há 5 anos com inteligência artificial, então isso já é algo que está dentro de casa. A gente tem uma ferramenta proprietária, inclusive, e que foi disponibilizada para todos os funcionários há cerca de 18 meses, mais ou menos, para todo mundo usar. E aí era aquela coisa assim, como que você faz as pessoas usarem, né? Porque o que você ouve? A inteligência artificial vai tomar o teu trabalho, vai tomar a tua posição, né? E, gente, é mentira. A inteligência artificial, ela vai ser uma ferramenta para ajudar e aumentar a tua produtividade. Então, o time de comunicação, por exemplo, usa a inteligência artificial para redigir material, para revisar material, para buscar informação. Então, assim, virou parte do nosso dia a dia, tá ali. Tá dado, e a produtividade do time aumentou muito, porque o time agora ele tem mais tempo para olhar questões estratégicas ao invés de ficar revisando dentro do material, né? Então isso é parte ali do dia a dia do time. O desafio agora é que eu falei assim, gente, esse negócio está tão na nossa rotina que o meu desafio para o meu time é assim, eu quero uma coisa muito diferente, eu quero que isso seja algo naquela linha grandiosa, é um desafio que a gente vai jogando para o time todos os dias, né? Então, o que eu posso fazer de IA que seja diferenciado, né? Hoje eu tenho um bot que é com IA, que ele consegue ler todas as minhas matérias e saber se elas são negativas, positivas ou neutras. Só para vocês terem uma ideia, isso é algo que a gente fez dentro de casa, ensinando. Às vezes você tem vontade de xingar aquele negócio, porque ele não aprende rápido, mas tem que ter um ser humano o tempo inteiro ali conectado à ferramenta. Então a ferramenta sozinha, ela não funciona. Então, inteligência artificial é parte da rotina do iFood. Ele é o que faz, por exemplo, quando vocês fazem um pedido, vocês receberem em 30 segundos a confirmação de pagamento, o tempo de preparo de entrega. É isso que move o iFood, por isso que a gente implementou também dentro da área de comunicação. Com relação à superestimulação, isso é um problema, né? É muito comum vir, né, em especial das agências, vamos fazer uma comunicação, solta, ainda mais agência de comunicação mais tradicional, assessoria de imprensa, né? Eu falo PR@cel, não, né? Imprensa@cel, não. Né? Então a gente precisa ver assim, com quem que efetivamente eu quero falar, o que eu quero gerar com essa notícia. Isso é uma notícia? Será que eu preciso colocar ali, ir para algum público? Ou eu vou para o meu canal proprietário e faço uma estratégia de SEO e de mídia paga que vai levar para o meu público? Então o que a gente tem feito cada vez mais é isso, segmentação, porque a gente concorda com a gente mesmo. Né? Eu, por exemplo, no tema entregadores, eu tenho mais de 70 assuntos para falar com o entregador. Eu não consigo, não posso. Então, primeiro é priorizar, depois entender qual é a especificidade de cada um desses canais. E aí eu mando a mensagem para o canal certo. Mas antes a gente concorria dentro de casa. Então, é isso. Porque, cara, é uma loucura. Né? A gente vê a própria mídia tradicional indo para as redes sociais, né? e gerando até leads ali que são chamativos para conseguir atrair e que muitas vezes são questionáveis, mas eu como empresa não quero fazer isso. Né?
Então, eu como empresa, se eu quero falar com um público específico, eu vou entender aonde aquele público está e vou direto naquele público, né? E passa também a necessidade de você ter mais canais proprietários seus falando com esses públicos e relacionamento, assim. Vou só digital saindo pro Instagram, né? Eu vou só complementar, Regina. Acho que, além disso, é conteúdo relevante. Acho que tem diferentes formas de você fazer uma mesma coisa. Então, assim, vou usar o seu exemplo do drone da Fernanda Torres, tá? Quantas marcas vocês viram pagando para fazer campanha com a Fernanda Torres que, quando você olha, você fala, putz, acho que talvez foi um investimento que, assim, não gerou recall, assim, não gerou. Esse falou assim, a Fernanda Torres estreou, ela fez essa campanha aqui, mas eu nunca vi ela trabalhando com esse produto, eu nunca vi. Aí você fala assim, cara, subiu um drone com a Fernanda Torres, a marca mostra que ela tá ligada, conectada com o contexto de mundo, mostra que, né, ela é brasileira, abraça isso de jeito diferente. Isso é um conteúdo relevante versus eu fazer uma campanha de milhões com uma Fernanda Torres que estava super disputada ali com outras marcas também. Então, acho que, ou quando você faz uma campanha de Dia da Mulher, que você nem falou do Dia da Mulher, você trouxe um conteúdo relevante. Então, acho que tudo que a Regina falou é isso, associado a você trabalhar sempre com conteúdo relevante, porque o conteúdo pelo conteúdo, cara, todo mundo vai receber, vai ver, não vai compartilhar, não vai engajar, e não vai ser visto, né? Então, acho que é nesse lugar, assim, que a gente busca lá também, assim. Bem, vou falar também um pouquinho aqui do meu negócio, puxar um pouquinho aqui para o meu background, que a vida toda eu trabalhei com comunicação presencial, tete a tete, relacionamento, eventos, e hoje Estelas aí, interlocutoras full time, né? Como que fica para vocês no repertório de comunicação, experiência presencial, eventos, ativações, live, principalmente no contexto pós-pandemia, né? A pandemia, no final das contas, acabou dando uma rebobinada nesse segmento. O segmento sofreu para diabo, né? Quase muita gente quebrou, mas depois também houve um estímulo pesado, né, para voltar. No nosso caso, a gente vai para o presencial para gerar essa conexão emocional. O meu app está ali, ele tem transacional, ele é funcional, só que para eu ter essa conexão com os diversos stakeholders tem que ser presencial. Então a gente faz muita coisa presencial também, grandes ativações, justamente para gerar esse impacto positivo de marca memorável e tudo mais. Então tem um grande evento com restaurantes, agora eu vou ter menores, consumidor eu tenho ali, né, desde os eventos carnaval, festa junina, vai ter The Town esse ano, tem o Prêmio da Música Brasileira, tenho as campanhas ali, mas que estão muito conectadas com o Big Brother, Casé TV, que nós somos patrocinadores. Entregadores entram nessa linha do emocional agora, então por isso que eu vou gerar experiências, né? Então, festival de rap, esse tipo de coisa, eu vou começar a entrar. E entender onde tá esse público, né? Eu vejo, por exemplo, 2 grandes movimentos que poucas marcas, elas se apropriaram. Acho que elas estão olhando são poucas as que entraram e impacta todos nós, né? Que é tanto o movimento sertanejo quanto o movimento do crescimento da população evangélica. Eu acho que são poucas marcas que estão olhando esses 2, eu vou chamar de fenômenos, porque são coisas que não estão no dia a dia das marcas. A gente precisa estar presente. Eu sei quantos evangélicos estão na minha plataforma, eu sei quantas pessoas conectadas ao mundo sertanejo agro estão na minha plataforma, eu preciso conversar com elas. Então agora eu preciso direcionar os meus esforços para esses públicos. Só fazer um comentário, Lívia, da Mundo Social. A hora que você estava contando os lugares que você estaria tá presente, o iFood ia estar presente, na minha cabeça não veio evangélico, mas não teve nada com... Não tem, mas a gente está vendo que precisa. Para Barretos. Não sei se Barretos, mas precisa. Eu tirar uma dúvida, fiquei curioso se vocês podem abrir o budget anual, né, tanto do iFood e da Mavic, ações de ativação, tanto o Boticário quanto o iFood, assim. Não posso, mas eu posso dizer que é muito menor do que o Itaú, por exemplo. Não, eu vou te falar que é engraçado, porque quando a gente olha investimento, por exemplo, em carnaval, tem um patrocinador que também tem uma ativação forte, o investimento dele é 4 vezes maior do que o nosso.
O ponto é aonde você coloca a tua marca que você vai ter tanta visibilidade que você não vai precisar pagar mais. Eu ia falar a viseira? Pouco... viseira. Eu ia falar um pouco disso, assim, porque o iFood está muito presente em espaços físicos e tudo mais, tem aplicações e tal. Quando a gente fala para a marca corporativa grupo, esse ano a gente escolheu sair de diminuir a verba de eventos para colocar a verba mais no digital. E aí eu acho que vai da maturidade da sua marca, vai da estratégia, vai do que você quer construir e tudo mais. E a gente entendeu que para o momento de marca que a gente vive hoje, essa escolha faz sentido. As minhas marcas de consumo, elas estão muito presentes nos 4 cantos do Brasil. Eu preciso que elas também me ajudem a comunicar grupo. Então hoje a gente está fazendo muito mais esse esforço coletivo, eu diria, do que aportando dinheiro de grupo institucional em eventos físicos. E aí uma coisa que a gente fez, por exemplo, no Carnaval, foi a primeira vez que a gente fez, o Boticário tá no Carnaval, a Eudora tá no Carnaval, a Blaze Nobre tá no Carnaval, o Bush tá no Carnaval, as marcas estão, Eudora e tudo mais. Cada uma, né, tem o Boticário tá nos bloquinhos, Eudora tá lá mais nos camarotes mais hypados, cada uma tá com seu posicionamento. Mas a gente nunca tinha feito um posicionamento de grupo em Carnaval. E a gente fez uma capa de um jornal super grande aqui em São Paulo, com um anúncio falando, cara, quem que você imagina que tá nos 4 cantos do Brasil neste Carnaval? Grupo Boticário. A gente nunca tinha feito isso. Então a gente tem feito essas melhores escolhas, que sim, tem N marcas que tem muito mais investimento. Sim. Agora, se você faz uma escolha que ela é mais, a sacada, né, que aí você tem que colocar a gente pra pensar, o time pra pensar diferente e tudo mais, aí sim você consegue ter melhores escolhas. Então acho que nesse momento a gente tá fazendo essas melhores escolhas, assim, em grupo, né? Eu não sei se eu posso falar também. Vamos lá, a gente tem mais uns quantos? 10 minutinhos? Dá para fazer as perguntas. Tá. Vou fazer uma provocação aqui. Bom dia, Flávio, né? Sou consultor. É muito claro aqui, você tem empresas B2B com décadas, com uma reputação corporativa muito forte, que eventualmente é abalada, mas muito bem construída ao longo do tempo. Mas as B2B, por não atuarem em setores sexy, não tem uma marca na moda, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Do outro lado, você tem empresas com marcas fortíssimas, de consumo, mais inovadoras e tal, que estão, pelo que estão falando aqui, construindo reputação corporativa, ou procurando construir ou fortalecer. O que é mais fácil? A B2B, com forte reputação, construir uma marca forte, uma marca de consumo, ou uma marca de consumo altamente reconhecida, construir reputação corporativa. Eu acho que não tem o que é mais fácil, né? Eu acho que tem diferentes desafios, assim. Acho que, falando de grupo, a reputação de grupo, ela é sólida. O problema que a gente tem é awareness, né? É menos conhecida e ainda existe essa confusão mental do Boticário com o Grupo Boticário. Mas eu acho que são, assim, eu não acho que tem coisas fáceis em comunicação, acho que tem desafios diferentes, né? Para se construir. Não sei, assim... Eu compartilho, assim, eu acho que são desafios distintos. É óbvio que você ter uma marca consolidada, uma reputação consolidada, canais abertos e uma favorabilidade te ajuda. Mas ainda assim, a depender do tipo de desafio a qual você está se lançando, a Petrobras, por exemplo, né, a gente possui algumas marcas que são da Petrobras. Tem a gasolina Podium, não é da distribuidora, do Brax é da Petrobras. E a gente eventualmente tem a necessidade de fazer, lançar algum produto. Tem vários fatores, é óbvio que você carrega uma credibilidade, mas o que você está efetivamente colocando no mercado acaba também tendo um impacto grande do produto que você está colocando versus os seus concorrentes, versus o que o mercado encara. E do investimento que você vai fazer também. Né? Não adianta achar que só a reputação vai carregar a construção de uma marca nova, porque você demanda investimento, demanda esforço. Acho que é um desafio tão grande quanto. Acho que são. Sim, a reputação é um negócio que leva anos para construir e segundos para destruir, né? Então, assim, no caso do grupo,
a gente tem uma reputação sólida, reconhecida e tudo mais, mas aí quando você quer construir awareness, então para construir awareness tem que falar mais, e eu tenho uma reputação sólida. Se eu falar mais e falar errado, é um risco muito alto. Então é isso, acho que os desafios eles são tênues ali. Sim. Mas é isso, acho que hoje meu desafio é esse, assim, do time, que sim, a gente tem que ser mais percebido, mas ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que manter o que a gente construiu. Então é isso, né? No meu caso, tem uma marca muito forte, mas que até pouco tempo tinha uma reputação muito ruim. Né? Então, não adianta ter uma marca de consumo com um produto que é muito forte, mas ninguém entendia muito bem o que era o negócio e como era feito. Né? Até a pergunta que eu respondi, acho que foi o Marcelo falando da necessidade de transparência, conteúdo, conhecimento, relacionamento. E o desafio agora é você criar essa relação de confiança, né? Então, com o restaurante eu estou avançado, com o mercado eu estou avançado, o farm estou avançado, consumidor ok, entregador estou fazendo esse relacionamento, mas lembrando que eu preciso também discutir regulação. Então, Brasília, por que eu trabalho muito em empresa brasileira? Brasília não reconhecia, né? Então é aquela coisa, eu vou discutir regulação, eu falava, não quero discutir com empresa que não é do Brasil. Eu falei, não, mas eu sou do Brasil. Então, é um dos motivos. Eu acho que é mais... Você investe muito para ter uma marca forte, mas você muitas vezes não olha se está construindo reputação. Acho que é esse o olhar que tem que ter, reputação com os diversos públicos, né? E eu vejo que o trabalho de comunicação institucional ele vem para isso. Né? O marketing está ali bombando com a marca, fazendo grandes campanhas, awareness e tal, mas aí mas será que as pessoas confiam efetivamente em você? Será que você está gerando valor para as pessoas? E quando vem uma crise, se eu tenho essa reputação forte, eu não sou impactado. Ou sou minimamente impactado. Né? Eu agradeço que hoje eu não tenho crises como eu tinha no passado. Na verdade, minha vida é muito mais tranquila. Voltando à questão de inteligência artificial, como é que é a experiência na Petrobras? E aí, uma pergunta para vocês três, né? Quando vocês usam, se eventualmente vocês usarem para produção de conteúdo, seja texto, seja imagem, se vocês já têm alguma política, alguma regra de tornar isso transparente para quem está recebendo esse conteúdo, essa informação. Bom, lá, assim, o meu conhecimento é bem insípido ainda. A gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza nas rotinas de trabalho, as mais usuais, né, ChatGPT, enfim. Como a companhia está trabalhando inteligência artificial dentro do negócio, eu ainda não tenho muito conhecimento a respeito. Certamente está, porque tem uma área de desenvolvimento muito forte, né, uma área de tecnologia muito forte dentro da Petrobras. Mas vou bater um papo lá e depois a gente troca. Acho que o grupo já usa inteligência artificial, mais na parte de tecnologia. Acho que é um desafio fazer outras áreas usarem. Peguei insights aqui para usar na minha área. O time usa, mas assim, ainda é muito inicial. As agências também. Quando a gente fala de construção de imagem, de campanha e tudo mais, os testes que a gente fez, a gente acha que não chegou onde a gente gostaria, então a gente ainda escolhe fazer as nossas fotos, fazer toda a nossa produção e tudo mais. Mas é isso, assim, acho que é um lugar que as áreas ainda estão tateando, a gente precisa aprender mais sobre, né? Então, a área de tecnologia e dados já está mais avançada, a gente como comunicação ainda está, tipo, usando mais pro dia a dia mesmo, assim, resume um texto, escreve um texto para mim, coisas assim, que é mais dia a dia mesmo. Assim. A gente sinaliza, né? Fala que teve ajuda da inteligência artificial para construir. A Renata falou, em imagem ainda tem muito a evoluir, não tá legal, mas a gente usa muito para campanhas de captação. Então, tudo parte de campanha de captação, acho que é uma in-house, ela já usa inteligência artificial, inclusive para replicar peças que antes você levava, sei lá, 3 semanas. Hoje, com a inteligência artificial, você faz em 5, 6 dias. Eu acho que quando você vai pra imagem, assim, você olha e fala assim, cara... Eu falei isso ontem, eu validei uma campanha com meu time e falei assim, gente, isso aí pode ser qualquer marca, isso não é grupo. Então, acho que tem um pouco desse lugar, assim, quando você vai pra IA com imagem, você fala assim, cara, não tá imprimindo o DNA da minha marca isso aqui, né? Assim, a gente tem um pouco dessa dor, assim, além de parecer fake... O nosso caso, pra mim, tem um pouco eu disso. digo que às vezes aparece um dedo a mais. É fake. Então, tem que ter um pouco
pouco de atenção. Tá indo bem para algumas coisas, tem outras que realmente ainda tem que se desenvolver. Mas vai chegar, né? Vai chegar. É por isso que a gente já vem testando, né? É isso, né? Um insight super interessante que eu peguei lá da SX foi sobre o tempo, o tempo que vai ser necessário assim, para você ter que reaprender skills, né? Foi o professor G que levou lá da tendência, né? Que você levava 25 anos da sua carreira até o momento que você tinha que aprender e que isso vai extrapolar muito breve a ser meio ano. Cada 6 meses você tem que ter isso, enfim, não é alguma coisa que a gente vai ter que brigar, é entender como que isso vai se incorporar na nossa rotina. Não é que eu não imaginei que eu, como comunicadora, dentro do iFood, quando eu cheguei, eu fiz um curso de processamento de dados. Eu tive que aprender a programar. Né? E não que eu programe, mas que eu consegui entender os dashboards que a minha área tem. Né? Hoje a gente tem ali o Databricks que traz todas as informações e eu sei como funciona, se está dando algum problema, não está, isso aqui está legal. Então todo o time teve que fazer isso. Inteligência artificial, todo o time teve um curso inicial de inteligência artificial para entender, né, as possibilidades. Hoje o iFood ele virou, inclusive, um exemplo, um benchmark para o grupo Prosus, né, para lá fora. Então toda hora vem um indiano, vem um sul-africano pedir informação para ver como que a gente usa dentro de casa. Mas isso veio muito assim da cabeça dos fundadores de a empresa, ela é uma empresa de tecnologia e todo mundo tem que saber mexer em tecnologia, né? E foi uma dor, tá? Não foi fácil não. Falar, é legal. Não, o curso é duro, mas tem que fazer. Vou passar ali para a última pergunta, antes da gente encerrar. Vou perguntar mais para a Renata, mas acho que acaba desdobrando para vocês também. A gente tem visto uma mudança em políticas de diversidade, de ESG, até por conta de mudanças governamentais, sobretudo nos Estados Unidos, algumas empresas migrando programas, ou eliminando programas. Como é que vocês estão vendo isso, sobretudo no grupo, Renata? Já que, como você falou, essa essência do cuidado ambiental, tudo é algo que vem da raiz da empresa há 35, 40 anos, quando isso ainda nem era uma pauta, né? Sim. O nosso posicionamento ele é o mesmo, assim, a gente não fala de ESG porque ESG hoje chama ESG, a gente fala sobre impacto positivo desde que a empresa nasceu. Então, na verdade, o que a gente continua fazendo é mostrando o que a gente já faz, assim, a gente tem projetos de diversidade e inclusão, a gente tem projetos ambientais, tem projetos de governança, tem projetos sociais, e a gente vai continuar comunicando. Agora a gente vai lançar em abril Empreendedoras da Beleza, que é um programa que a gente tem o objetivo de formar 1 milhão de mulheres até 2030 com cursos gratuitos de beleza. Então ela vai aprender a fazer unha, cabelo, ela aprende a fazer gestão financeira, a gente dá curso de marketing digital para ela, porque depois que ela está formada, se ela quiser abrir um negócio dela, ela está capacitada para isso. Então esses projetos, eles existem há anos, a gente vai continuar comunicando e é isso, o grupo preza pelo impacto positivo, né? É o DNA da empresa, assim. Na Petrobras, mesma coisa, assim, a gente tem é uma atividade, né? A atividade da empresa é uma atividade que tem impacto, né? E em função disso, existe uma cultura muito forte, uma cultura de SMS, de segurança, meio ambiente, saúde, né? Que extrapola, né? Para além da operação, os impactos que a nossa atividade tem nas comunidades que ela está inserida. A gente tem uma área de responsabilidade muito forte, a gente tem atuação junto às comunidades impactadas, a gente apoia projetos sociais, projetos ambientais com volumes muito grandes, né, historicamente. Para além disso, a gente sempre foi né, enquanto o DNA da empresa é um DNA de uma empresa brasileira a serviço do Brasil. Né, e isso se dá de diversas formas, para além da atividade econômica dela que é necessária, mas do impacto positivo. Então a gente sempre teve, desde os anos 90, né, mais forte, assim, uma presença muito grande no apoio à cultura, em suas mais diversas formas, ao longo espalhado por todo o Brasil, apoio a festas populares, diversas manifestações. Isso, obviamente, a estratégia ela pode mudar a depender do momento histórico que a gente tenha, do foco, da direção, mas
a gente construiu isso ao longo do tempo, né? E também, né, mais recentemente, a gente também tem investido forte em políticas de promoção da diversidade, seja dentro da empresa, seja em outras ações também relacionadas às comunidades que a gente impacta. A gente tem um projeto muito legal que está entrando agora, chama Cidadania e Renda, de apoio, fomento à formação de pessoas nas comunidades onde a gente está atuando, capacitando tecnicamente, não para trabalhar no negócio, mas para estudar, para ter uma formação e poder multiplicar isso. Dentro da empresa a gente tem políticas de promoção a aumento de mulheres em posição de chefia, de pessoas pretas, LGBTQIA+. Então, isso faz parte da política de RH, é algo que vem assim, muito forte. É óbvio, né, a gente tem um elemento muito importante, que a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo, né, então a agenda do governo eventualmente traz impactos, mas várias dessas coisas são tão fortes, tem a ver também com a história da reputação, né? A gente construiu várias coisas que na nossa realidade é como se a gente tivesse ali algumas políticas públicas instituídas, como se a gente tivesse servidores do Estado, que são aqueles com estabilidade. A gente tem projetos longevos, a gente tem muitos ativos ali que resistiram a momentos mais críticos. Então, acho que essa é uma trajetória que faz parte do DNA da Petrobras e espero que a gente tenha cada vez mais resultados importantes. No caso do iFood, nada que foi discutido lá fora sobre revisão de políticas e tudo mais impactou. A gente segue com as nossas políticas de diversidade, de impacto positivo. Tem áreas específicas, inclusive, que a gente vê que ou tem poucas mulheres ou poucas pessoas pretas em cargos de liderança. Esses líderes, acima dessas pessoas, elas têm metas. Então, tem áreas que têm meta de contratação, sim, de pessoas pretas, de mulheres em liderança. A gente tem um desafio enorme, que é na área de tecnologia. A área de tecnologia, infelizmente, ainda é uma área que você tem muitos homens e poucas mulheres. A gente tem um índice de 43%, que é positivo em área, né? 43% de mulheres na área de tecnologia. Mas quando a gente olha na liderança, a gente tem um espaço enorme, tanto que é uma meta da área de tecnologia de colocar mulheres na liderança. Então, nada mudou para a gente. A gente entende que isso é essencial para o nosso negócio, dada a diversidade dos públicos com quem a gente lida. Vocês querem fazer uma palavrinha final, cada uma? Só agradecer, pessoal. Obrigada pelo convite. Se vocês precisarem também, se tiverem dúvidas, depois quiserem trocar, adicionar no LinkedIn, a gente vai conversando também, né? Gente, obrigada. Primeiro, obrigada ao Douglas que me fez sair da toca, né? Como vocês estavam brincando aqui fora, o Hamilton e a Gisele aqui. É muito legal fazer essa troca, ouvir também um pouco de vocês e estamos abertos, né, para fazer benches, o que for. A área de comunicação interna do iFood faz a cada trimestre, se não me engano, um bench que é público, que dá para se inscrever pelo LinkedIn, né? Então, de tempos em tempos aparece lá no LinkedIn, é muito legal, vocês vão entender como funciona a nossa cultura, valores e como a área de comunicação interna trabalha. E outros temas que foram discutidos aqui, porque eu confesso que com a minha área eu não faço isso, mas a gente vai mudar, né? A gente está aberto para falar assim, tá bom? Obrigada. E obrigada. Da minha parte também agradecer a Berge aí, o convite, experiência muito boa, acho que foi uma troca muito legal. Falamos aqui sobre diversos assuntos que eu entendo muito pouco, mas que assim, super rico, também estou à disposição, quem quiser trocar uma ideia, quiser procurar no LinkedIn, a gente trocar e-mail, estou super aberto, tem canal aberto também com várias outras áreas, outros assuntos que vocês queiram saber em maior profundidade, reputação, de inteligência artificial, etc. Isso aí eu consigo encaminhar lá dentro. Agradecer mais uma vez aí a Berge, passar pelo Gente, obrigado também, agradecendo a Berge. Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos aqui. Não me apresentei no começo, que foi o meu desafio hoje.
Mas só dizer, aproveitar aqui um gancho, a gente terminou o encontro falando de diversidade, né? A gente vai ter aqui no dia 3 de abril agora, um encontro para falar de governança corporativa. Isso certamente vai ser pauta, né? Então hoje a gente trata muito de ESG também pelo G, né? Então a gente vai falar muito de governança esse ano. A gente está lançando um livro sobre governança e a gente vai ter um encontro aqui no dia 3, que é para falar desse livro, de como ele foi feito e tal. Então assim, fiquem espertos na nossa programação no site da BERJ de eventos, que vocês vão ver lá, assim como vocês se inscreveram para esse evento. As inscrições para esse do dia 3 já estão abertas, então aproveitem, que eu acho que vai ser uma pauta bem relevante para o que a gente falou aqui. Então, eu queria agradecer então especialmente aqui a Petrobras, hoje na figura do Bruno, mas também na figura da Marcele, que organizou esses encontros com a gente. Esse aqui é o quarto, né, e último da série de encontros que a gente fez com a Petrobras. E a gente promove vários outros encontros desses, como esse de hoje, o dia 3 que eu falei. Então a nossa programação do site tem sempre muito evento para vocês ficarem ligados lá. E eu também lembro que quem quiser fazer um evento com a gente, produzir um evento com a gente, pautar nossos eventos, também nos procurem, que a gente pode fazer desse mesmo jeito que a gente fez com a Petrobras. Obrigado.